Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e hoje a gente tem um assunto bem diferente no GalleyCast a discutir e por isso trouxe 2 convidados super especiais que são... Oi, meu nome é Diego, eu sou comandante de Boeing 777, já voo há 22 anos e tenho 11.500 horas de voo. E é um prazer participar do programa. Seja muito bem-vindo. E também temos... Oi, meu nome é Anderson. Eu sou copiloto de Boeing 737, voo há 11 anos, 9 como comissário e 2 como copiloto, estou por volta de 1.400 horas. Seja muito bem-vindo também, Anderson, e mais uma vez bem-vindos a todos, senhoras e senhores, a bordo do GalleyCast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Nós temos 2 pilotos hoje conosco, porque o assunto desse episódio de número 15 é CRM, e não é o Conselho Regional de Medicina, e sim Crew Resource Management, ou treinamento em gerenciamento de recursos de equipes. Essa pauta foi uma sugestão do ouvinte Jansen Folkmer, e com certeza deve interessar outros ouvintes que estão estudando para virarem pilotos ou mesmo futuros comissários. E aos ouvintes passageiros será interessante saber como o CRM faz parte do seu voo mesmo sem você saber. Para você que está chegando agora no GalleyCast e não quer perder nenhum episódio, é só assinar o podcast acessando galeycast.com e abaixo de cada post estarão os links do feed. Vocês também podem nos contactar através das redes sociais em facebook.com/galeycast, no Twitter, Instagram e Snapchat é só procurar por GalleyCast. Nosso e-mail é contato@galeycast.com. Também não deixem de conferir a nossa playlist no Spotify. O link também está na descrição do post. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos porque os nossos pilotos te levarão uma parte da viagem que você nem sabia que existia. Com sua atenção, senhor ouvinte, Fábio Murakami. Fique ligado para a leitura de e-mails no final deste episódio. Por sua atenção, obrigada. Tripulação, portas em automático. Bom, meninos, mais uma vez, muito obrigada por aceitarem o convite de fazerem parte do GalleyCast aqui hoje. Pela primeira vez, nós estamos recebendo pilotos no GalleyCast. Olha! E é um prazer receber vocês. Prazer participar. Muito obrigada. E hoje o assunto é um assunto que não é muito do conhecimento do público geral que voa. Seria, obviamente, só conhecimento de quem já tripula avião, seja comissário, seja piloto, ou quem mesmo gosta de aviação, porque é um assunto bem específico, que é CRM, ou Crew Resource Management, que seria uma definição muito rápida, um conjunto de treinamentos e procedimentos que visa mitigar e eliminar erros humanos que podem levar a incidentes fatais, ou aumentar a eficácia e a integração da equipe. Agora, obviamente, treinamento de CRM para comissário costuma ser bem mais curto e menos, como eu posso dizer, abrangente do que o treinamento de pilotos. O Anderson, que já foi comissário e agora é piloto, pode me responder isso muito bem. O que você acha, Anderson? Primeiramente, obrigado pela oportunidade aí. Tô bem feliz de estar fazendo parte do GalleyCast pela primeira vez após muitos canais piloto. Eu acho assim que quando começou o CRM, ele era realmente muito focado, né, na cabine de comando. Começou-se a perceber que era necessário fazer esse treinamento com toda a tripulação e depois até com toda a empresa. E é isso que acontece hoje em dia, né? Então, você partiu daquele Cockpit Resource Management para um Crew Resource Management, para um Corporate Resource Management, e daqui a pouco vai ter gente incluindo outras coisas aí. Então, eu acho que a gente está num crescente de abranger cada vez mais pessoas de outras áreas na área do CRM, porque todo mundo, do pessoal lá do call center, da reserva, a nós que estamos voando, tem um papel fundamental na segurança, né? Com certeza. Você falou abranger mais gente aí, uma coisa que veio à minha cabeça, só falta daqui a pouco inventarem o Customer Resource Management, porque o que tem de passageiro envolvido em incidente no avião também não é brincadeira. É verdade, se vocês pudessem ter um curso rapidinho, né? Eu venho da área até de publicidade, e lá tem um outro CRM chamado Customer Relationship Marketing, né? E aí você aquele jogo de mala direta, você manda aquelas pesquisinhas depois que a pessoa foi no seu hotel, isso tudo é CRM para a área de publicidade.
Aí na área da aviação, a CRM é outra coisa. Mas realmente, assim, os passageiros, às vezes, se fossem mais educados, no sentido não educado de polite, né, mas educado de educated mesmo, seria bem interessante para a segurança de voo. Perfeito. E no caso do Diego, e também você, Anderson, por que não? O que vocês tiraram de positivo até agora ou treinamentos, ou mesmo alguma situação com a tripulação que vocês pararam para pensar, nossa, isso é algo que eu não tinha pensado antes, ou algo que vocês não aprenderam em treinamento também, que aprenderam em voo, porque todo dia a gente voa com uma tripulação diferente, né? O Anderson falou muito bem a respeito do CRM aí, o que o CRM é. E o CRM, a essência do CRM é botar as dificuldades interpessoais, lidar com as dificuldades interpessoais num ambiente extremamente técnico, né, e delicado, que é a cabine de comando e depois o avião em si, como o Anderson falou muito bem, a companhia toda, né, e até dá para estender até para os passageiros, como começou a discussão antes ali. Então, eu acho que o grande benefício de um CRM bem utilizado e bem treinado e os princípios sendo utilizados é evitar o conflito. Porque sempre que existe um conflito, esse conflito aí, ele nos tira a capacidade de pensar e o que a gente precisa ali é estar os 2 pilotos, ou os 3 ou 4 pilotos, ou a tripulação inteira focada na segurança do voo. Então, uma vez que a gente consegue usar essas ferramentas para minimizar diferenças ou problemas, ou vamos botar diferenças interpessoais, o CRM está sendo usado efetivamente, né? E é isso aí, voltando à tua pergunta, eu acho que qualquer situação que acontece que a gente consegue evitar um conflito e consegue com talvez educação ou com técnicas ou com ferramentas que o próprio CRM dá para nós resolver sem criar conflito e deixar todo mundo ainda com vamos dizer, em alerta, sem ninguém ficar, sabe, triste ou frustrado e todo mundo focado na segurança de voo, seria o certo. Mas de qualquer forma, qualquer situação que tu consegue evitar um conflito, que o conflito está na tua frente, tu consegue evitar o conflito. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que o Diego colocou muito bem essa questão do conflito, né? A gente, dentro do avião, a gente tem que minimizar todas as coisas que podem vir a gerar alguma distração, né, para a operação. Então, quando você tem algum conflito, você, de certa forma, está desviando o foco do que você devia estar fazendo. E aí, eu acho que é bem interessante isso no sentido tanto da cabine de comando, dentro da cabine de comando, quanto entre os comissários, às vezes questões que surgem e coisas às vezes são banais e, no entanto, vão ganhando um tamanho que não precisavam ter, e aí aquela coisa, sei lá, entre os auxiliares que não se resolveu e o chefe tem que interferir, o chefe não consegue resolver, ele tem que levar a cabine, ou seja, a que ponto chegamos, sabe? Precisava ter chegado até ali. Então, a questão o CRM é isso, é você tentar conseguir controlar essa história, e depois lá na van vocês conversam e resolvem o que vai ser, mas na hora da operação não é hora pra gente ficar realmente tendo que lidar com esse tipo de coisa. Isso aí que você me falou agora me lembrou bem uma história que eu passei, que aqui no nosso briefing, muitos pilotos, eles chegam pra gente no briefing e falam, olha, a gente vai ter turbulência de tanto a tanto período do voo estimado, mas se vocês não se sentirem seguros, sentem-se. E assim, muita gente fala isso. If you don't feel safe, sit down. E óbvio, você por instinto, você acaba sentando-se, porque aqui na empresa onde eu vou, não é procedimento a tripulação sentar-se quando o sinal de atar cintos é acionado. Esse caso aconteceu no Airbus 380. Todo mundo resolveu se sentar, o pessoal da primeira classe, porque já não tinha muito o que fazer, o voo não estava cheio. O pessoal da executiva e do fundão da econômica, todo mundo se sentou porque lá tinha mais turbulência. A parte da frente do avião onde eu estava trabalhando, tava normal aqui, tinha turbulência, mas dava pra aguentar. Aí a menina do fundo me ligou e falou, olha, Mariana, o pessoal aqui do fundo tá sentado e a gente não tá trabalhando, a gente interrompeu o serviço. Eu falei, tudo bem, aqui na frente ainda tá tranquilo, eu vou perguntar pros meus comissários o que eles estão achando, se sentam ou não, porque o comandante não ligou, não fez anúncio, não fez nada, eu acho que tá ok. Falei com cada um dos meus tripulantes, dos meus auxiliares, e falaram, não, estamos de boas, vamos continuar. E o chefe de cabine foi na
no cockpit, e nesse meio período eu liguei para verificar o cockpit se eles estavam ok, porque essa era parte de uma das minhas funções, né, de ligar para eles periodicamente e checar. Quando eu liguei, o comandante estranhou, o comandante deu, assim, uma palestra para o chefe de cabine, e aí eu queria saber se eu podia servir chá e café, porque essa tinha sido a única instrução de não servir chá e café durante a turbulência. O chefe de cabine não voltava, eu liguei, eles falaram, a gente te liga, e ninguém ligava, e eu falei, cara, alguma coisa tá esquisita. Eu esperei o máximo que eu pude, quando eu fui lá, o comandante mandou eu sentar, e também me deu uma palestra. Por que você não sentou? Por que isso? Por que aquilo? Porque eu vi que todo mundo estava sentado. No caso do Airbus 380, nós temos 18 câmeras a bordo. Então, às vezes, o comandante liga essas câmeras para ver o que a gente está fazendo. E eu falei, você falou, se não sentir seguro, sente-se. Nós sentimos seguros e continuamos trabalhando. E ele continuou. Uma hora eu tive que chegar pra ele e falar, comandante, com todo respeito, você só senta aqui na frente. Eu já trabalhei no avião lá atrás em tudo. Eu sei que a turbulência sente diferente em partes diferentes do avião. A gente tava tranquilo, de boa, não tinha nenhum comando pra seguir. Nós não seguimos nenhum comando de sentar porque não tinha. Continuamos trabalhando. Então, nessa situação, o que vocês acham da atitude do comandante que ainda queria, sei lá, sair por cima dizendo, não, mas você tinha que ter sentado, mesmo contradizendo o que ele tinha dito antes no briefing, que é, se não sentir seguro, sentar-se? Olha, eu posso te falar uma coisa, aqui, ó. Sim. Eu, no meu briefing, eu sempre peço para todo mundo usar o common sense e ser proativo na comunicação, tá bom? Se eu pedir pro pessoal, e eu também de vez em quando falo, vocês não precisam esperar eu pedir para vocês sentarem, se vocês acharem que vocês podem sentar. Agora, se acontecer o inverso, como foi que aconteceu contigo, que tu achou que tu não precisava sentar, não teve o PA, né? Que não teve o PA, que é como manda o manual, né? Eu acho que ele está completamente errado e ele não está seguindo os princípios do próprio CRM, né? Que é tentar fazer um ambiente harmonioso e, usando a expressão que o Anderson aí muito bem colocou, evitar a distração, né? E continuar todo mundo focado ali. Porque agora ele já tem uma discordância contigo aí, tu tá provavelmente certa, ele tá talvez ele esteja com achado que ele perdeu a autoridade dele, porque ele achou que tu deveria ter sentado. Então, é esse tipo de coisa, tudo que dá para ser evitado muito facilmente usando as ferramentas que o CRM nos traz. Agora, esse aí é um belo exemplo de um comandante que não tá seguindo o CRM, ou ele deve estar com algum outro problema aí que tem que ser investigado aí. Com certeza. Eu acho sim que às vezes os procedimentos da companhia dão margem para esse tipo de coisa. Na minha companhia, a gente relativamente recentemente introduziu uma coisa que não tinha antes, que era automático. Quando vinha pro pouso, né, você dá o primeiro flap que você dá, o cinto acende. E aí já era meio que já tinha passado os 10 mil pés, então já tinha saído lá a tripulação preparar para o pouso. Então os comissários já sabiam que estávamos abaixo de 10 mil pés. E aí então, quando dava-se o primeiro dente de flap, o cinto acendia e aí os comissários faziam a preparação da cabine para o pouso, propriamente dita, né, o cheque de cabine para o pouso. E aí ficava uma coisa meio no ar, porque às vezes não era o flap, às vezes era a turbulência. E aí é muito difícil para o comissário julgar se é uma coisa ou outra. Você tem que ir lá na janela e olhar para ver se o flap desceu, sabe? É uma coisa que é um pouco... não é nada prática. Então convencionou-se agora que quando você tem turbulência abaixo de 10 mil pés e a gente vai precisar acender o cinto, a gente acende o cinto e avisa. A tripulação avisa de atar cintos. E aí, aviso de cintos. E aí, com isso, eles já sabem que não é pra checar a cabine ainda, entendeu? Mas antes ficava uma coisa no ar. Certo. Então, eu acho que alguns procedimentos podem ser introduzidos para deixar mais claro, né? Por exemplo, eu acho realmente um problema nas companhias que têm essa prática de deixar o cinto aceso boa parte do voo, mesmo enquanto há serviço, porque fica uma coisa meio dúbia, você não sabe se pode, se não pode levantar, nem pro passageiro, o passageiro mesmo fica perdido. E aí acaba como se fosse assim, banalizando o cinto, entendeu? Sim, até porque muitas vezes isso acontece, o sinal de atar cinto está ligado e o comandante pede, olha, sente-se pelos próximos 10 minutos, né? No mínimo, aí eu vou avisar quando vocês estiverem liberados. Aí o comandante avisa pelo interfone, estão liberados, podem trabalhar. Assim que a tripulação levanta para retomar o serviço,
O que acontece? O passageiro geral levanta pra usar o banheiro e você tem que ficar lá, não, senhor, a Visa já tá assim, só a tripulação que tá liberada. E é difícil de conseguir que o passageiro respeite, justamente por causa dessa ambiguidade aí que você falou, né? Na minha concepção, funciona melhor se o cinto for pra todo mundo. Mas isso infelizmente não funciona em todas as companhias aéreas. O que vocês gostariam que comissários soubessem mais do seu trabalho, a fim de melhorar a relação ou melhorar certas coisas que você vê acontecendo no dia a dia, na rotina de trabalho, que não é tão proveitoso às vezes? Genericamente falando, assim, falando aqui da nossa empresa, é um quadro de tripulantes de cabin crew relativamente jovem, né? Não é que nem nas outras companhias aí, onde uma vez que tu entrou de cabin crew na empresa, tu vai se aposentar, é uma carreira. Aqui não, aqui é um emprego temporário, né? Então o quadro tende a ser mais novo e tende a ser um pouco mais imaturo. E muitas vezes não se dá a devida importância ao estudo, né? Mas eu não estou falando aquele estudo louco, aquela coisa, não. Mas coisas básicas do dia a dia. Então, muitas vezes a gente vê que as pessoas não estão fazendo o procedimento correto. Claro, existe procedimento de serviço, mas existe procedimento de segurança de voo. A gente está falando só de procedimento de segurança de voo. Eu, particularmente, quando alguém faz alguma coisa errada, eu pergunto para a pessoa se ela sabe o que aconteceu. Se ela sabe o que aconteceu, eu tenho certeza que ela não vai mais fazer aquilo de novo, porque ela errou e a gente aprende com nossos erros. Agora, quando a pessoa tem algum tipo de atitude, porque eu faço assim, porque eu não sei o que a companhia fala, porque eu acho que assim é melhor, ou isso ou aquilo, entendeu? Mostra uma certa ignorância a respeito de um procedimento e propositalmente não o segue, daí é quando eu paro e converso. Entendeu? Eu nunca vou conversar com ninguém que fez um erro não, desculpa, eu errei, desculpa, não sei onde é que tá com a minha cabeça. Isso aí, aí já é a última palavra da minha discussão. Agora, eu acho que esse tipo de coisa, falta de maturidade, ou não querer fazer o procedimento da empresa e te envolvendo nessa situação de complacência ou de não seguir os procedimentos da empresa, onde, no caso, eu sou responsável, ou o supervisor dessa pessoa direta é o responsável. Quer dizer, não cabe a ela decidir isso aí. Isso aí é o que me incomoda, assim, sabe? O resto disso aí são relações interpessoais e cada um tem que respeitar o jeito do outro e tudo mais, assim, né? Daí não tem muito o que falar, assim. Também assim, vou te falar que hoje eu tenho noção de muita coisa que antes eu não tinha. Eu tinha, mas de uma forma muito etérea. Hoje eu tenho de uma maneira mais empírica. Mas eu acho que sim, que falta um pouco de comprometimento, mas eu não digo nem só da tripulação, não, mesmo da tripulação de cabine. Porque mesmo na tripulação técnica você vê gente que não é tão comprometida assim. Só que no caso da tripulação técnica, os procedimentos são mais amarrados, então é mais difícil você sair daquele padrão. Na tripulação de cabine acaba ficando uma coisa um pouco mais solta e tem gente que não sabe lidar com essa liberdade, né? Mas o que o Diego falou, isso é uma coisa até muito pessoal, não dá nem pra dizer assim, todo mundo, a classe inteira age dessa maneira. Então, assim, eu achava muito, muito positivo quando a gente fazia alguns treinamentos de loft que envolviam comissários, porque dava para eles o timing da cabine de comando, que é totalmente diferente, né? Uma coisa que eu senti muita diferença é que na cabine de passageiros, você age numa emergência quando a coisa já aconteceu. Então você tem que resolver aquela coisa. Certo. Você tem que tirar todo mundo em 90 segundos. Você tem que apagar o fogo. Você tem que acudir o passageiro que está passando mal. Na cabine de comando, é outro timing. A cabine de comando tem poucas coisas que você tem que fazer de cabeça, mas a maior parte das coisas você vai fazer com calma. Tipo, agora vamos resolver isso aqui. E vai pegar a checklist e vai ler e vai fazer as coisas. Então, assim, esse tempo é diferente. E isso é uma coisa que tem sido trabalhada, pelo menos na minha companhia, que é essa coisa de você explicar para os comissários, olha, a gente falou tripulação manter posições e agora vai demorar uns 30 segundos, 1 minuto pra gente falar qualquer outra coisa, porque a gente tá fazendo um monte de coisa aqui que leva tempo, né? E o comissário tá ali atrás sem saber de nada, porque a gente, como comissário, fica também muito isolado do mundo. Até esses dias mesmo foi curioso, anteontem eu vim de extra
pra Floripa e acabou acontecendo que lotou o avião e eu vim na dianteira, lá eram 700, e aí só tem 3 comissários, então tinha um assento vago ali na dianteira no jump junto com a chefe era minha amiga, eu vim ali onde eu sentava muitos anos atrás, na dianteira. E aí eu fiquei ali realmente como a gente ali fica vendido, sabe? Você não sabe o que tá acontecendo. Enquanto lá na cabine de comando você tá praticamente sabendo quase que o máximo que dá pra saber. Então, assim, essa situação de você não estar por dentro da real condição da aeronave após aquela situação anormal, deixa os comissários muito ansiosos, com razão, mas de qualquer forma, isso tem que ser compreendido por ambas as partes. E eu acho por isso que eu acho positivo quando há um treinamento conjunto dos dois. E isso é bom também para o passageiro saber, né? Porque me fez lembrar agora um treinamento que eu tive de CRM alguns anos atrás, que algum voo que teve uma decolagem abortada demorou uma eternidade para pro pessoal voltar, para os tripulantes e falar, olha, tá acontecendo isso e isso. E enquanto isso o passageiro quer levantar, quer abrir a porta, e você tem que tomar cuidado tomar conta disso, ao mesmo tempo esperar o que os pilotos vão te dizer. E aí, o que eles fizeram? Eles reproduziram a mesma situação no simulador, colocaram uma câmera, 2 pilotos lá para fazerem o checklist, pra gente ver no vídeo quanto tempo demorava o checklist, e assim, parecia uma eternidade, não acabava nunca. Mas é o que tem que ser feito, né? Exato. Exato, eu também concordo com tudo que você falar. E vocês, alguma vez usaram do CRM para, por exemplo, ajudar um outro tripulante que estava com problema em outro tripulante na cabine? Porque conflito acontece muitas vezes, como já foi dito pelo Anderson. Não conseguiu resolver entre eles e traz até a cabine. O que vocês fazem nessa situação? Depende da situação, ou do tempo, ou do quê? Porque no fim do dia também o CRM inclui vocês, mas nem tudo que acontece na cabine vocês podem, ou devem, ou sabem opinar a respeito, né? Então qual é a opinião de vocês quando o tripulante traz problema que nem sempre vocês podem resolver? Eu acho uma coisa interessante do CRM é que, bom, a gente sabe que o CRM ele tem que partir dos dois lados, né? Tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, assim como acontece com o Power Distance, ele tem que ser mitigado dos dois lados. Então, assim, eu sinto um pouco isso, é curioso, né? Porque, tipo, eu fui auxiliar, depois eu fui chefe, depois eu fui para copiloto, então, assim, eu era de um cargo, né, tipo, que não era de liderança, passei para um cargo de liderança, agora voltei a um cargo que não é de liderança. E aí eu percebi várias coisas interessantes nesse caminho, que assim, o papel do CRM e você no CRM com relação a isso, é você, como o Diego bem colocou lá no começo, mitigar o conflito, você tem que parar o conflito, você tem que ter, às vezes, a maturidade que a outra pessoa não está tendo, e aí você tem que fazer com que aquilo pare em você, né? Isso eu tô falando do ponto de vista da pessoa que assumiu profissionalmente a fazer a coisa de uma maneira boa. E eu percebi que tanto você como auxiliar ou como copiloto, você tem que, né, parar um conflito que um comandante ou um chefe está causando, quanto no meu caso, na minha experiência de liderança como chefe, eu tinha coisas que eu achava que quando virasse chefe eu poderia fazer e eu percebi que eu não podia. E aí eu tive que parar o conflito ali, tipo... Enquanto, por exemplo, num cargo de não liderança você mata o conflito matando no peito ali e deixa o assunto morrer, num cargo de liderança você tem que matar o conflito às vezes fechando o olho e deixando passar, né? É um approach diferente, mas o resultado é o mesmo, porque às vezes vai acontecer uma coisa de um tripulante fazer uma coisa que te desagradou, e aí você percebe que dependendo da resposta que você der àquilo, você vai estragar o resto do voo inteiro e você vai perder aquele tripulante, né? E aí aquilo é ruim, lógico, óbvio. E o contrário também, você pode ter um líder seu, né, na sua função, que vai fazer alguma coisa e você tá vendo que aquilo ali vai descambar para um lado ruim e você, não deixa a coisa continuar ali e para por ali. Então, por mais que você não concorde, mas você sabe que aquela não é o momento de você entrar numa discussão.
né? Então, assim, eu vejo dos dois lados algumas coisas ruins. Por exemplo, você tem um passageiro lá atrás que tá dando problema durante o embarque. Cara, desembarca, cara. Não adianta levar ele. E você vê que tem comandante que quer levar de qualquer jeito, e aí o cara vai lá e dá problema durante o voo. Não precisava. Era tão mais fácil com a porta aberta ter resolvido, sabe? Eu, como tipo dos dois lados, percebo às vezes umas coisas que fico de cara, assim. E os chefes também. É engraçado, tipo, eu vejo chefes fazendo coisa que falam, gente, eu nunca faria isso, sabe? É engraçado. É bacana você ter a experiência e com o tempo você vai aprendendo essas coisas e é gerenciar da melhor forma. E o CRM é isso, é você mitigar conflito. E dentro do voo, o foco tem que estar na operação o máximo possível, né? O Emerson falou muito, muito bem, e o que ele trouxe aí é o conceito bem, tipo, geral, assim, não geral, não digo geral, é o que todo mundo... Como é que eu posso falar? Ele exemplificou muito bem. Não tem nada que acrescentar ao que ele falou. Então, já que ele abordou o lado interpessoal, aí eu vou abordar o lado técnico, tá? Eu vou dar um exemplo de como é no lado técnico ali dentro da cabine de comando, como é que uma das ferramentas do CRM, tá? Como é que a gente faz para lidar com conflitos ali interpessoais durante uma operação, por exemplo. Tá? Não interessa se tu é o comandante ou se tu é o copiloto. Um dos dois, o outro está sempre fazendo um pouso e a decolagem, né? E a gente alterna isso aí como todo mundo sabe. Uma vez o comandante decola e pousa, no pouso seguinte, o copiloto ou o primeiro oficial, ele decola e pousa, tá bom? Quando um tripulante está voando, ele é denominado Pilot Flying e o outro é o Pilot Monitoring. Antigamente era Pilot Not Flying, mas daí para trazer mais a responsabilidade para o outro piloto também, agora se chama Pilot Monitoring, tá bom? Então os dois são responsáveis pela operação. Qualquer coisa que der errado nessa operação, os dois terão que responder por isso. Então existe um modelo de como tu lidar com isso. Então, dependendo, isso aí numa escala de tempo, se o piloto que está voando, ou o pilot flying, está fazendo alguma coisa que tu não está de acordo, ou que ele está indo contra, vamos dizer, alguma regulamentação, algum procedimento, se tu tem tempo, tu vai perguntar para ele, entendeu? Porque quando tu pergunta para uma pessoa, isso é uma ferramenta de CRM que eu tô te dando, por exemplo. Quando tu pergunta para a pessoa qual é a intenção dela, o que ela está fazendo, tu foca de novo ela a atenção para o que está acontecendo, tá bom? Então tu vai perguntar à pessoa o que tu está fazendo, ou o que tu acha disso, ou o que tu acha daquilo. Daí a pessoa vai te dar uma resposta. Daí a resposta que ela te der, ela já vai se ligar que tu não está contente com isso aí. Então tu fez o ask, né? Daí se ela não entendeu, ou se ela continua fazendo aquele procedimento errado, ou etc., tu vai pegar e tu vai insistir. Não, mas então eu vou insistir aqui, eu vou te dizer que eu acho que isso aí tá errado, não sei o quê. Isso aí tudo tendo tempo. Se tu não tiver tempo, tu vai fazer o direct, tu vai falar pro cara o que fazer. Porque quando tu fala pra uma pessoa o que fazer, isso é muito ruim, porque tu bota a pessoa atrás do avião. Porque no momento que tu fala pra ela fazer alguma coisa, possivelmente ela não vai entender por que ela tem que fazer aquilo, tá bom? Mas tu não tem mais tempo, tu tem que falar pra ela fazer, tá bom? E o último, e a última, vamos dizer, nível dessa ferramenta seria tu tomar os controles da outra pessoa. Tu falar, I have controls, porque tu vê que o cara ele tá fazendo alguma coisa que ele não sabe, mas isso aí só quando tu não tem tempo, né? Como tipo assim, logo depois da decolagem, ou antes do pouso, ou em alguma outra fase crítica do voo, entendeu? Porque é como se fosse um funil, né? Quando tudo começa a acontecer, tu tem bastante tempo, só que vai afunilando até chegar no momento onde tu tenha o undesired aircraft state, né? Que é quando tu não tem mais tempo, tu tem que tomar uma decisão imediata, que esse undesired aircraft state pode virar um acidente. Então isso é uma ferramenta de CRM. Ask, suggest, insist, take controls, dependendo do tempo. Isso aí é como a gente aborda cotidianamente o lado técnico do voo, né? Tipo aproximações, decolagens, taxiar mesmo em rotas complexas, tempo, cold weather operation, que é quando está nevando, low visibility, que é quando tem nevoeiro, visibilidade restrita, daí e mais uma série de outras situações aí, digamos, cotidianas aí que acontecem na operação do avião. E isso mesmo taxiando, que você falou agora, né, de operações do avião, eu lembro uma vez que eu vim para Londres num 380 e eu acredito que tenha sido o copiloto, porque isso já faz muitos anos que aconteceu, que taxiou, pegou uma saída errada e a gente ficou parado 40 minutos. Porque pelo tamanho da aeronave, operações do aeroporto, enfim, a gente não pôde seguir e, enfim, um errinho pequeno pode causar, enfim, coisas de proporções que os passageiros nem imaginam, né? Isso é bullying.
Olha. Não vamos entrar no mérito que ela... Mas de qualquer forma, olha só, ninguém tá isento de fazer um erro, tá bom? E logo depois de um pouso, muitas vezes a torre pega e fala assim, não, livre nessa taxiway, pega aquela taxiway. Se tu não tá familiarizado com aquele aeroporto, claramente ou facilmente, tu pode pegar uma taxiway errada, entendeu? Tipo assim, não tem que falar, foi um erro, né? Mas esse erro não gerou nada mais, vamos dizer, nada pior do que um atraso, né? Que, claro, que entra no aspecto comercial e econômico de uma empresa, claro, né? Tudo bem, dependendo de qual é que é o perfil do chefe da empresa, como é que a empresa é administrada, o cara até pode ser chamado e ser perguntado o que aconteceu, mas vai ser uma entrevista tão fútil. Imagina, se fosse comigo, eu fosse chamado na chefia para perguntar, tu pegou um taxi errado, o que aconteceu? Eu falei, eu peguei um taxi errado, tá entendendo? E ia ficar um olhando pra cara do outro. Hashtag quem nunca. Claro, quem nunca. Só que esse dia, infelizmente, por causa do tamanho do avião, etc., ele teve que esperar. Teve um caso recentemente no Rio, que a aeronave, quando livrou a pista, pegou a taxiway errada e quando o comandante percebeu isso, eles já estavam num ponto onde eles não podiam mais sair daquela taxiway. Aquela taxiway, a frente dela estava fechada. O que aconteceu? Para-se o avião, bota o parking brake, desliga-se os motores e espera vir alguém para rebocar o avião, entendeu? Então, a gente teve uma dessa em Confins também. Agora, o que não pode acontecer é achar que vai dar e não dá e botar o trem de pouso na areia ou na grama fora do avião e danificar o avião ou gerar até um noticiário com fotos e denegrir a imagem da empresa. Isso aí não pode acontecer. Então, se isso aí acontecer, daí tu vai ser responsabilizado, vai ter punição e a punição pode ser até tu ser demitido, alguma coisa assim. Então, como regra básica, se tu tá na dúvida, simplesmente para o avião, né, no chão, né, que é a coisa mais fácil do mundo, né? Imagina, nós estamos no chão, não tem pressa para nada, e resolve-se o problema. Não, tem aquela máxima, né, que diz que o piloto verdadeiramente habilidoso é aquele que não precisa usar de toda a sua habilidade para sair de uma situação na qual ele mesmo se colocou. Claro, com certeza. Então, esse ditado aí é ótimo. Então, se você tá em frente a uma situação que é potencialmente perigosa e você tentar consertá-la na pressa, vai ser pior. Vai ser muito provavelmente. E todo treinamento que a gente tem aqui de piloto aqui, pelo menos aqui, mas eu acho que isso aí é uma tendência mundial, tá? Todo o treinamento, especialmente pro de comando, ele gira em torno do cara não tomar nenhuma decisão precipitada ou rapidamente ou nada, é avaliar. Aqui eles chamam de stay below the line, sendo a linha onde tu toma a decisão do que tu vai fazer. Então fica abaixo dessa linha, pegando o máximo de informações possíveis, né, e gerenciando tudo. Isso aí entra o CRM, porque tu vai ter que pegar informação com o first officer, no meu caso, com a torre, com o mecânico, com a tripulação, com outros aviões, dependendo da situação que tu tiver. E depois que tu tiver todas as situações, daí sim, avalia-se, discute-se com outro piloto e daí a decisão é tomada. Porque não interessa que tu já tenha visto aquilo, que aquilo já tenha acontecido contigo. Se tu tomar a decisão em um segundo, uma vez que a decisão está tomada, é muito difícil tu voltar atrás e mudar ela. E uma decisão tomada precipitadamente pode levar a consequências... eu não vou nem chegar no acidente, mas consequências extremamente desagradáveis do lado comercial da empresa. Como é que eu posso botar? Economicamente. Economicamente prejudicial. Daí todas as decisões elas têm que também são avaliadas é segura, é legal, né? Porque também tem as leis também que tu tem que cumprir também e é eficiente também, né? Esse lado da eficiência hoje em dia, como as margens de lucro das companhias são muito pequenas, isso aí tem que estar também na tua decisão. Como último pilar lá, quando vamos dizer tu tem que alternar, tu tem que decidir para ir para 2 aeroportos que estão perfeitamente bons pro pouso, daí tu tem que chamar a companhia e perguntar qual é o que vai ser o mais econômico, o que pode... Viável, onde tem hotel e etc. Daí tu bota a companhia. Se só tiver um, tu não precisa nem falar com a companhia, porque tu vai para aquele de qualquer forma. Tu informa a companhia. Mas tendo opções, daí a companhia tem uma maior visibilidade disso aí, né? Daí que é o que o Anderson botou no começo, que é o Company Resource Management, que é também botar a companhia no Decision Making e trazer eles pra gente, porque a gente não tem a visão total, né? A gente tem uma visão muito restrita de dentro do avião, da operação. Eles sabem onde tem hotel, onde tem isso, onde tem aquilo.
E uma vez que a gente tem opções, a gente com certeza chama a companhia, bota ela na parte desse CRM aí, e a decisão final tomada, ela vamos se dizer, ela será a mais otimizada possível. Falamos sobre vários aspectos do CRM, de tomar decisões, etc. Mas a gente não falou, na verdade, onde tudo começa, que inclusive fez parte do e-mail do ouvinte Jansen Folkmer, que é... Ele pergunta como que é feito o briefing antes de cada voo, e para os ouvintes que não sabem o que é briefing, é quando a tripulação se reúne, seja a tripulação técnica, seja só os comissários, ou seja os dois, para discutir alguns aspectos do voo em si, antes de começar o voo, seja saindo da base ou saindo do exterior, quando está voltando para a base, enfim. Meninos, como é feito o briefing de vocês? Porque o meu eu já sei de cor e salteado, mas eu gostaria de ouvir de vocês primeiro. Como normalmente vocês fazem o briefing? Quando eu era chefe de cabine, eu fazia o briefing para os comissários, né? E os pilotos faziam junto comigo. Depois eles faziam... os pilotos faziam, na verdade, um para a tripulação inteira, e depois eu fazia um específico dos comissários com coisas relativas à parte dos comissários. Na cabine de comando é um pouco diferente, a gente... geralmente brifa situações específicas, né? Você vai brifar a decolagem, você vai brifar a aproximação, então são briefings específicos daquela coisa que você vai fazer naquele momento. É difícil existir um briefing, pelo menos na minha companhia, um briefing genérico sobre a operação como um todo. Você meio que sente como a pessoa opera e fica nisso mesmo, não tem, como eu falei antes, não tem muita margem para inventar coisa como tem na parte dos comissários. Então, assim, na parte dos comissários, para o trabalho da equipe como um todo, existe esse briefing que é mais geral. Na parte dos pilotos já não. E aí, como a gente estava falando até de CRM, da operação como um todo para a tripulação inteira, é muito legal você manter sempre esse diálogo aberto entre as duas equipes, né, a tripulação comercial e a tripulação técnica, porque tem uma máxima até que é da comunicação que diz que informação é poder. O Diego já exemplificou muito bem ali que quanto mais informações o comandante tiver, melhor vai ser a qualidade da decisão que ele vai tomar. Então, a mesma coisa serve para trás. Então, por exemplo, a gente lá na frente sabe se vai ter turbulência na frente, se não vai ter. Lá atrás os comissários não sabem. Então você avisa lá, olha, tá previsto daqui a uma meia hora, 40 minutos vai começar, provavelmente a gente vai ter um pouco de turbulência. Então aí já o chefe vai poder gerenciar o serviço de uma maneira melhor e mais segura. E essa comunicação tem que estar aberta o tempo todo. Tudo que a gente souber que seja relevante, que a gente julgue relevante, a gente vai passar para trás. E o contrário também, né? Os comissários, tudo que eles souberem, eles têm que passar para frente, porque mal ou bem os comissários veem 90% do avião, a gente só vê 10%. A gente tem várias indicações dos outros 90%, mas tem coisas que a gente não vai ver. Então é importante a gente ter essa comunicação aberta o tempo todo. Então o briefing basicamente é isso. Você vai falar um monte de desgraça que pode acontecer e como nós vamos lidar com essas desgraças. O passageiro que ouvisse um briefing ia ficar bastante assustado, provavelmente. E no seu caso, como são feitos os briefings? Até porque eu tenho uma pergunta específica também, Diego. Tá. No caso de voos de cargueiro, né? Porque aí você não tem tripulação, você tem o loadmaster, enfim, carga, etc. Dá uma luz pra gente, como é que é feito esses briefings também? De novo, o Anderson aí falou muito bem aí, e nos meus briefings também, tirando a parte técnica, como ele falou ali, que sempre existe, depende da fase do voo, se é pouso, se é decolagem, eu sempre tento deixar o outro tripulante, a tripulação e o outro piloto bem à vontade para falar qualquer coisa que ele acha que eu esteja fazendo na minha tripulação, na minha operação, e que não esteja de acordo com com as normas da empresa e os procedimentos, etc. E eu acho que isso aí é o ponto principal dos briefings, né? Para tu poder ter informação, né? Porque senão se tiver no meu caso, um copiloto que não fale nada, quando estiver fazendo alguma coisa errada, que adianta, né? Então é a mesma coisa que eu estou voando sozinho. Na parte de cargueiro, não muda nada, tá bom? Sério? Não muda nada, porque daí tem até sempre uma brincadeira que eu faço, mas é assim, ó, quando a pessoa me fala que avião tu voa, eu falo, eu voo 777, daí a pessoa fala, 400 passageiros, deve ser
muita responsabilidade, né? E daí eu pergunto pra ela, mas eu vou o avião cargueiro também. Qual é o que tu acha que mais responsabilidade, o avião cargueiro ou o avião 400 passageiros? Inevitavelmente, sempre falam, 400 passageiros. Eu falo, eu não me importo, porque eu tô sentado dentro do avião, não é controle remoto. Então, tu pode ter certeza, sempre que tu tiver um piloto pilotando o teu avião, tudo vai ser feito da forma, da melhor e mais segura possível, porque ele tá também dentro do avião, entendeu? Não é controle remoto. Então, brincadeira à parte, respondendo a tua pergunta, o voo de cargueiro, o briefing do voo de cargueiro é exatamente o mesmo do briefing do voo de passageiro, só que a gente não tem que envolver a tripulação. E os loadmasters ou os groomers também, que são quando leva-se cavalo ou animais, tem veterinários, etc., que voam com nós, para eles é dado só um briefing de emergência, que é o briefing que vocês dão para os passageiros, mas de forma mais reduzida, dizendo onde estão as saídas de emergência e o que eu espero deles, ou o que eles devem esperar quando eu faça um PA, né, um anúncio de emergência ou alguma coisa do gênero. E também de como usar as máscaras de oxigênio. Fora isso, o briefing na cabine com os pilotos é o mesmo, porque a operação é igual, não muda absolutamente nada. Até quando você vai voar, por exemplo, um Cessninha com 3 pessoas a bordo, você vai fazer um briefing para os passageiros, olha, gente, a saída de emergência é ali, se a gente tiver alguma emergência, alguma normalidade, vou fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, como o Diego falou bem, eu acho que chama supernumerary, né? Quando você tem outras pessoas que não são tripulantes que estão lá atrás e não tem comissários. Então você meio que tem que fazer o papel dos comissários. Você vai ter que explicar para eles como eles usam saída, como usam oxigênio. Basicamente é isso aí. É isso aí. E fora isso, passageiros têm um briefing que todo voo acontece, que a maioria das pessoas não prestam atenção, que isso se chama vídeo de segurança. Com certeza. Isso não deixa de ser um briefing também. Com certeza. Todo pouso decolagem é uma emergência não preparada. Mas para terminar de responder também a pergunta do Jansen, né? Definir quem faz o quê, isso depende de vários fatores. Depende da empresa aérea, depende do dia da operação, mas no caso dos comissários, a maioria disso aí já está definido em manual. Que posição faz, que parte da cabine, etc. Então isso não tem muita mudança todos os dias, né? E para os pilotos também acredito que não. Depende de quem vai pousar, quem vai decolar, como vocês mesmos disseram. Né? E fora isso, documentação, né? Quem vê, tem alguma coisa específica com documentação? Existem, por exemplo, lá na operação da companhia que eu trabalho, existem algumas restrições quanto à operação do primeiro oficial. Tipo assim, se tiver um nevoeiro, né, o que chama low visibility, daí essa aí a operação é só de comandante, para pouso, decolagem e táxi. Certo. Se a pista estiver contaminada, pode ser com gelo, com água, ou com outros contaminantes. Também a operação também é só do comandante. Existem aeroportos que, devido à topografia e o tipo da aproximação, ou te dou um exemplo, por exemplo, Seychelles, ou então Quito no Equador, Addis Ababa, também são aeroportos muito altos ou com aproximações com peculiaridades que exigem treinamento de simulador e etc. Também é só o comandante que opera, e também restrição de vento também. Aqui são 25 nós de vento cruzado, 20 nós de vento cruzado, mais de 20 nós de vento cruzado, também a operação é do comandante. Então existem essas limitações aí que tem que ser seguidas também, que são abordadas durante o briefing e obviamente também o bom senso também, né? Se for um primeiro oficial inexperiente, que está começando a voar agora, com pouca hora de voo, certamente não vai dar para ele uma etapa num aeroporto com pista pequena, onde esteja chovendo e etc. Que vai tentar para ele dar o tempo melhor para ele, deixar ele pegar um pouco mais de maturidade e de experiência para começar a dar esse tipo de operação aí, né? Que é uma operação que sempre é um pouco mais difícil, né? Sim. Aqui também a gente tem, mesmo aqui dentro do Brasil, a gente tem essa questão também. Tem alguns aeroportos que são operação exclusiva de comandante e tem algumas condições específicas que são operação exclusiva de comandante. Isso também é uma questão até de seguro, né? A seguradora fica combinado, né, entre o operador e a seguradora do avião que, olha, os meus copilotos não vão operar nessas condições mais críticas, então com isso o seguro tem um preço melhor, coisa assim. Então é uma questão até financeira mesmo. Tá certo, é isso aí mesmo. Fantástico, e eu aprendi algo novo também.
Correio Elegante. E no Correio Elegante de hoje nós temos a mensagem do Fábio Murakami, de 36 anos, que mora na província de Nagano, no Japão. E ele diz: Olá, comissários e comissárias. Venho aqui agradecer e parabenizar pelo trabalho sendo feito até agora. Conheci o podcast de vocês através do Samir do Tourcast e dos Despachados. Sou apenas um ouvinte de podcast e sem pretensões de voar profissionalmente. Aqui eu abro um parênteses. Apenas um ouvinte de podcast. O Fábio é bem humilde. Ele já ouviu mais de 200 podcasts e no momento ele ouve mais de 100. Eu não sei como ele consegue, mas continuando. Gostei muito do episódio Passageiros Legais, mostrando que atrás de todo profissional tem uma pessoa que merece atenção e reconhecimento. Apesar de voar pouco, sempre fui um passageiro quieto e que não pede nada e que não recusa nada também. E na medida do possível, agradeço o serviço prestado ou pelo menos retribuo com um sorriso. Espero escutar mais histórias dessa turma animada. Abraços e sayonara. Enfim, o Fábio também continuou a mensagem dele com um feedback bem interessante, que assim, é uma parte comprida para eu ler toda aqui para vocês, mas lembrando, pelo fato dele ser um ouvinte de podcast muito experiente, que já ouviu muita coisa e já sabe de ouvir muito bem o que é um podcast bem feito, eu, claro, tomei o tempo e a liberdade de responder diretamente para ele apenas, mas das observações que ele fez e do feedback que ele deu, muita coisa que não foi feita já está a caminho, então eu vou deixar um pouco de suspense para vocês no ar. Mas eu fiquei muito feliz com sua mensagem, Fábio. Muito obrigada. E, enfim, espero contar com sua audiência sempre aqui no GalleCast também. E por hoje é só. Ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês e tchau, tchau. Deixa eu fazer só um barulho aqui pra ajudar na edição, que aí eu sei que corta. Nossa. E que a gente faz aqui também? O que? É só pra dar um pico nas ondas de som e aí eu sei onde cortar. Tá bom, vamos lá. É a mosquita que pica, já dizia a presidenta. Tripulação Portas em Manual.